Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um capítulo do podcast Conexão Diálogo. Hoje com uma presença muito especial, o professor Marcos Soares. Ele é publicitário com mais de 30 anos de carreira, bacharel em teologia, é professor de oratória e escritor com mais de 16 obras publicadas, entre elas o livro Eu Nasci de Novo, bem aqui nas minhas mãos. Eu Nasci de Novo. É uma obra que retrata uma verdadeira história de superação, um testemunho de cura e reversão de um quadro de tetraplegia, ocasionado por um trauma na medula espinhal decorrente de um acidente de trânsito. Estamos aqui para conversar, seja bem-vindo, Marcos. É um prazer lhe receber aqui com toda essa história, que é um testemunho de vida. Muito obrigado por ter vindo. Olá, Paulo, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que ele vai ocupar um espaço cada vez maior pelo formato, pelo seu objetivo, porque Deus está nesse projeto. Então, estou aqui muito à vontade para a gente trocar ideias sobre algo que é real, concreto, de fato. Eu considero que nasci de novo, como tem aqui nas nossas mãos, porque a história que eu enfrentei há 5 anos, mais ou menos 5 anos e 4 meses, foi uma história surreal. Cheguei a um estado de ficar totalmente dependente das pessoas, até para tomar banho, para trocar de roupa, e hoje poder voltar a andar. Então, estou muito à vontade para dizer que, de fato, nasci de novo. Então, obrigado pelo convite. Marcos, você é natural da onde? Eu sou colinense, da terra do governador. Aliás, da mesma rua. Uma rua tradicional, que os mais antigos chamavam de Rua do Cancão. Então, eu sou de Colinas, nasci na Rua do Cancão, na terra banhada pelo maior rio do Maranhão, Rio Itapecuru. Marcos, é, sobre o livro Nasci de Novo, o impacto inicial que essa experiência teve em sua vida, você conta assim pra gente. Pode ficar à vontade com o negócio de tempo. O impacto inicial Sim, foi logo na hora do acidente. sim. Um grande impacto. Tu pode dizer como foi esse acidente? Posso detalhar ele todinho, porque, na verdade, o grande impacto foi ali. Um grande choque mesmo. O que aconteceu? Em 2016, eu fui marqueteiro de um prefeito de Coelho Neto, Maranhão. Ele foi eleito. O tempo passou, ele sempre me convidando, Marcos, volta aqui, vem bater um papo comigo, vem fazer uma avaliação da gestão e tal. E eu estava dedicado a um casal de deputados. Eu fazia o marketing digital de um casal de deputados federais. Ele federal e ela estadual na época. E esse casal, então, eu não tinha literalmente tempo, dedicava a eles dia e noite. Em 2019, esse casal foi fazer uma viagem para fora do Brasil. E aí o prefeito me ligou, Marcos, botei dinheiro na tua conta, vem para cá. Aí eu tive que ir. Sim. Era uma sexta-feira à noite, ônibus Guanabara. Entrei no ônibus e fui dormindo até Caxias. O acidente ocorreu a 5 minutos da rodoviária. Eu estava dormindo Já dentro de Coelho dentro do Neto. ônibus, Dentro de não, em Coelho Neto. Caxias. Em Caxias. A 5 minutos da rodoviária de Caxias, porque era um ônibus até Caxias, aí pegava uma van, eles iam mandar um carro me buscar que não tem ônibus direto Ah, sim. lá. Então, ou é um carro, seria um carro da prefeitura que iria me buscar até me levar até Coelho Neto. São 100 quilômetros. Sim. Então, o acidente foi a 5 quilômetros da rodoviária de Caxias. O motorista dormiu e bateu no fundo do caminhão. E eu estava dormindo. Só faz aquele efeito de chicote. Sim. A Bíblia fala que a vida é como um sopro. Sim. Pois foi isso. Um sopro. Esse movimento. Quando eu voltei, eu não mexia mais nada. Então eu vi o quebrando aqui atrás. Quebrou tudo. Aí eu não mexi mais nada, não mexi, fraco, e era 5:30 da manhã. Então, só percebi as pessoas saindo. Saindo e eu ficando. O que que eu fiz? Orei, pedi perdão por todos os pecados que eu lembrava e o que eu não Estava lembrava. consciente, Estava claro. consciente. Aí eu pedi perdão por tudo. Senhor,
eu quero entrar na tua glória, não me deixa ir para o inferno. Sim. É sobre oração, literal. Então, me receba na tua glória. E esperei morrer. Aí eu ouço uma frase: tudo bem aí, companheiro? Eu falei, eu tô aonde? Com essa frase famosa, né? Sim. Tô aonde? Quem és tu? Quem és tu? Aí alguém assim, ó, não se mexa. Aí eu brincando assim comigo. Aí eu comecei a rir, meu Deus, como é que eu vou me mexer? Então, eu conto no livro, como é que eu vou me mexer? Não se mexa, não sai, não se mexa, você não pode se mexer. Eu só ouvia o outro falando, não vamos deixar esse homem sozinho aqui não, ele vai morrer aqui, vamos salvar este homem. Eram duas pessoas, dois passageiros que resolveram me dar uma assistência. Só que olha que coisa impressionante. Quando eu entrei para viajar, minha poltrona era 17. Quando eu entro para viajar, que eu vou na poltrona, tinha um senhor na minha poltrona. Aí eu falei, eu estou na 17, porque eu gostava de ficar pertinho da janela. Este senhor foi para outra. Foi ele que me socorreu. Ele saiu da Foi para 17, foi outra, para outra, é, sentou na e foi 17. ele que me socorreu. Poxa. Uma outra pessoa. Aí chega o SAMU. Só vejo lá, parecia filme. Eles botam uma maca, eles quebram o vidro lá, aí quebram a minha janela. Logicamente que o ônibus ficou muito danificado, né? Nada. Só besteirinha na frente. Foi mesmo. Foi. Bateu e parou ali mesmo. Hum. O pior caso foi o meu. Na verdade, o caso mais sério. O restante, escoriação, alguma coisa pequena, alguém que feriu um dedo. Foi o caso concreto, realmente pesado. Aí entra o SAMU, eles botam a maca, quebra lá o vidro do lado que eu estava da janela, e amarram todo, botam colar cervical, jogam dentro lá do SAMU, vai embora para Caxias. Aí eu fiquei o dia todo numa maca. Não tinha onde ficar, começar a fazer um trabalho de assistência lá. E aí, em um dado momento, aí chega um grande amigo, que é cantor gospel chamado, Naum Esteves, muito conhecido, tocou o Brasil todo. Por uma questão de saúde, teve que voltar para Caxias. Ele faz hemodiálise. Ele passou o dia todo comigo. Nesse dia ele não fez uma hemodiálise. Então ele passou o dia todo, ele começou gente de tudo que é lado, gente oferecendo avião, teve de tudo. Em um dado momento chega uma pessoa e fala assim, ó, Paulo Marinho e Márcia Marinho mandaram vir cuidar de você. Se você perguntar se eu os conhecia, eu vi Paulo Marinho uma vez, na época eu trabalhava numa agência de publicidade, aos 26 anos. E Márcia, não vi, e não vi de jeito nenhum, porque ela morreu este ano, inclusive. Então, esta pessoa foi cuidar de mim. Quando ela chega perto, ela fala assim: tudo bem com o senhor? A mulher. Aí eu falei: tô aqui como Deus quer. Aí ela diz assim: o senhor me desculpa, senhor. O senhor no estado desse, eu pergunto se está tudo bem. Diz: fique tranquila, está nas mãos de Deus. Essa mulher começou a fazer uma série de contatos e tal. Eu sei que às 6 horas eu estava dentro de uma ambulância para ser levado para Teresina. Ela pegou todas as A a documentação. documentação lá, os exames, e mandou para ser avaliado por um médico em Teresina que ela fez contato. Esse médico autorizou, então, eu ser levado para Teresina. Quando está dentro da ambulância às 6 horas, ela grita de lá: essa ambulância aí não. O Paulo Marinho mandou botar esse homem na melhor ambulância da cidade. Fiquei assim, meu Deus, mas por quê? O tempo passou, um dia eu liguei para ela. E lá, inclusive, no meu livro, tem uma declaração dela, muito interessante. Está aqui no livro. Na declaração dela, ela conta aqui, ó. Declaração sobre a situação do senhor Marcos Antônio Barroso Soares. É a declaração dela. Eu, Maria do Socorro Rufino Vasconcelos, conta toda a história. Ela, quando eu ligo para agradecer, diz assim: sabe quem me fez lutar por você? Foi a sua resposta. Você nunca reclamou. Você estava rindo, tudo mais. Eu ainda brinquei com o senhor, você disse: está como Deus quer. Eu disse: esse homem merece viver. Eu disse: aquilo deu um estímulo nela tão grande que ela fez de tudo para eu ser levado para Teresina e fui levado. Foi. Aí a ambulância chegou em Teresina. Chegou em Teresina às 7h30 da noite. E aí? Direto para o hospital Itacó. Não. Ah, tá. Entendi. O dia todo numa maca, Uma na maca. UPA de Caxias, 6 horas da tarde, sou levado para Teresina, direto para o hospital Itacó em Sim, Teresina, porque eu escolhi Teresina. sim. Tinha até pessoal do Grupo Claudino, alguns parentes tinham contato, conseguiram um avião para me pegar em Caxias e trazer para cá. Falei: não, eu quero Teresina.
Se agora pergunte por quê, eu não sei, mas só dizer, Teresina. Sim. Só em Teresina que eu fui entender. Aí Porque chegou teve de lá, tudo que você possa imaginar em Teresina. aí chegou lá em Teresina. Hospital Itacó, já fui levado direto para UTI. Tem uma série de detalhes que virou livro, né? Não dá para Sim, contar sim, aqui. sim, sim. Não, Mas, mas nós senão, precisamos contar essa parte para a pessoa comprar o livro. é muito detalhe. Você tem uma ideia? Teresina, dentro da ambulância, o Naum foi comigo. Eu tinha um amigo chamado Joran, que morava aqui, e estava morando em Timon. O Naum não podia ficar. O outro, que é o Joran, esperou a ambulância em Timon. Entrou também na ambulância. Então o Naum foi e voltou com a ambulância. E o Joran ficou a noite todinha de vigia na entrada da UTI. Foi mesmo. Foi. A noite toda. Mas isso aconteceu assim, foi acontecendo sem controle, né? Foi esse controle. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Foi o que eu chamo no livro de a meta-história. É a história por trás da história. É Sim, aquilo que o ser humano não entende, que é o que Deus faz. sim, Deus ele já junta as peças. sim, sim, sim. Tanto é que o médico que autorizou o traslado, foi o médico que me operou mais tarde, dias depois. O Foi. meu médico. Aí tu chegou lá, ficou na Na UTI. UTI, 5 dias, aí todo aqueles 1000 exames, e nunca tomei tanta injeção na vida, que eu não era nem de ir ao hospital, haja furado, não tinha mais nem veia, uma loucura. O corpo era horrível, é só pele, magrinho, Foi perdendo perdendo peso, peso, perdendo força, os braços não mexia nada, só mexia aqui, ó, só o só pescoço. o pescoço. E tinha colar cervical, receio de qualquer coisa acontecer, porque não tinha ainda a operação. E aí foi um estudo aonde operar, quem operar, qual médico. Aí foi a mulher, chegou o dia seguinte com o irmão meu, eles chegaram para estar comigo, minha esposa, que ela chegou no domingo, foi no sábado à noite. Ela chegou no domingo meio-dia. Então foi a discussão com quem operar. Aí me falaram desse médico, porque me operou, e disse: Eu quero esse médico. Não, eu quero ele. Mas ele é em outro lugar, não. Ele vai dar um jeito, ele dá um jeito. Faz ele operar aqui. Se que der um jeito dele operar pelo Itacó. Ele teria que ser operado no hospital da Unimed. Teria que sair de lá, era complicado. Eu tive que sair 2 vezes para fazer exame fora. Sim. Arriscadíssimo. É, Aqueles túneis. Minha respiração era ruim. Eu respirava muito mal, porque eu fui atingido aqui. Lembra que nós temos aqui as hérnias, espalhou tudo. sim, Saíram 7 hérnias do lugar aqui. Passei meses, até anos, sem nem tocar aqui, que era assim, me sentia sufocado. Aí eu fui operado, tenho 8 pinos aqui no pescoço, operado de artrodese. O médico foi colando a sim. medula, Recuperando tudo. foi tratando, foi 4 horas e meia de operação. Sim. E aí, quando Esses pinos são para estabilizar a coluna. estabilizar a coluna na verdade, para estabilizar o pescoço, Sim, porque ele é aqui em cima, ó. Ele atingiu da quarta à sétima cervical. É morte na hora. sim. É morte. Primeiro milagre, segundo o próprio médico, que não chama de milagre, né? É, Primeira sorte, não foi estar vivo. A sim. segunda, mexer alguma coisa. A terceira é que eu vivo, andando. Saiu andando do hospital? Não, nada, demorou muito. Demorou muito. Foi, na Bíblia fala que a gente tem que ser criança, né? Eu Sim, voltei a usar fralda, que eu mijava 24 horas. Eu tomava banho só quando alguém me dava banho. Era comida me dava na boquinha. O que você possa imaginar em uma criança passa, eu passei. Por isso que eu falo o que eu ouvia dentro da UTI, ó, essa expressão. Esse homem nasceu de novo. Esse homem nasceu de novo. Ele disse: Um dia eu lanço um livro sobre isso. sim, Eu nasci de novo. sim. E Marcos, e aí tu chegaste lá, foi operado, colocou esse espino, inclusive esse espino que tu chama são implantes, viu? Implante de Implantes. dente, É implante. entendeu? Já Pequenininho. não é mais de dente, tem específico para isso, mas É verdade. começou com odontologia, é, Nasceu com vocês. nasceu com a gente. Marcos, e aí tu ficaste no hospital quanto tempo? Desculpa. Ao todo eu fiquei 10 dias. 5 na UTI. Aí eu fui operado no sexto dia. Do sexto ao 10º. E fiquei num quarto lá no hospital do Itacó, em Teresina. Sim, mas aí disseram, ó, agora não tem mais Não o tem que mais que ficar aqui. fazer. Vai ter que sair. Te vira. Só que eu não podia vir embora. Precisava ficar pelo menos um mês em Teresina. Eu conto no livro que foram 7 milagres. Sim, 7. Não sim, só um. Um deles foi onde eu fiquei. Uma pessoa soube do ocorrido
e disseram para ela: o genro do Lorival teve um acidente. Ele falou assim: não sei nem quem é, mas seja quem for, vai ficar na minha casa depois que sair do hospital. Rapaz, que coisa, né? Eu não os conhecia. Um casal, por sinal, espírita. Eu não os conhecia. Davi e Penha, o casal. Então, o que acontece? Lá no passado, por isso que eu entro no livro, eu falo da meta-história. Lá no passado, seu Lorival, meu sogro, que já faleceu há muito tempo, sempre deu muita assistência para a família do Davi. Para a mãe, para o pai, para os meninos novos. Então era como se fosse um pai para ele. Então ele tinha um carinho muito grande. Falou em alguém ligado ao Lorival, tinha privilégio. Sim, Então, quando ele soube que era alguém, parece que uma irmã dele ou prima havia falado dessa pessoa, falado que estava lá eu e a esposa, filha do Lorival, ele falou: vai ficar na minha casa. Nos deixaram numa casa, e não tem nada de soberba nisso. No melhor bairro de Teresina. sim. Uma mansão Deus faz um milagre completo, né? completa. Fiquei numa suíte, uma suíte com tudo que tem direito, uma cama maravilhosa. Ano passado, eu tive a oportunidade de receber o Davi e a Penha e passearmos. Eu tinha uma curiosidade, eu queria saber, Davi, por que que tinha aquela porta larga no quarto que eu fiquei? Ah, Marco, eu não te contei. Aquilo era estreito, rapaz. Mas eu mandei fazer mais largos. Por quê? Aqui, ele disse assim, Penha, bota assim mais largo, porque aí, se a pessoa vier de cadeira de rodas, ela passa. Sim, Eu entrei de cadeira de roda no quarto. foi Não mesmo. foi. O que é outro milagre, sair do Outro milagre. hospital com 10 dias e tá na cadeira de roda Cadeira de roda. todo tetraplégico. É, todo completo. E aí eu fiquei lá 33 dias na casa do Davi da Penha, com tratamento VIP. Sempre que ele podia, me levava para as fisioterapias, para os exames, para tudo. Que foi todo um trabalho feito para eu ter condições de entrar no avião pelo menos por 2 horas. Então, no dia 3 de setembro, eu peguei o avião para São Luís. E a recuperação era assim, Aos dia, poucos, dia após dia, dia após dia dia. após dia, mas numa velocidade dessa, porque o Foi. que a gente sabe que esse tipo de acidente são uns 3 É, anos, 4 o anos. meu foi um caso impressionante. É, Pra você ter uma ideia, com uma semana que eu não mexia nada, esse braço começou a mexer. Uma semana. O médico tinha falado assim, Marcos, quando você tiver chance, te escreve no Sara. Esse braço começou a mexer, não veio na mente na hora. Eu vou me inscrever no Sara hoje. Entrei no site do Sara com esse braço. Passei o dia todo digitando as informações no site. Fim da tarde, deu enter. No dia seguinte, o Sara me ligou. Seu Marcos, aqui é do Sara, vimos o seu estado, sua situação, nos interessa. Queremos fazer entrevista com você. 1 hora de entrevista. Quando terminou, dia 13 de setembro, venha ao Sara. mas uma coisa foi acontecendo assim, Foi, numa foi. Um velocidade. negócio impressionante, foi. Eu tô com 5 anos e meio, tô andando, tô trabalhando, É. tô vivendo. Foi tudo muito rápido. Sim, aí tu pegaste o avião de Teresina para Teresina cá. para cá foi a viagem mais longa da minha vida. Por quê? No período que eu fiquei em Teresina, eu desmaiei 7 vezes. Tive 7 situações de desmaio. E a pior delas foi no Pós-hospital? pós-hospital. O choque com o calor da cidade, a fraqueza do corpo. Sim, E o pior é que cai muito assim, toda a estrutura. A circulação sanguínea fica mais complicada. sim, A sim, gente começa a ter uma pressão mais baixa. A minha ficou 9/6, a média. Era 12/8, passou a ser 9/6. Então fiquei muito fragilizado. sim. É uma outra realidade, é um sentimento assim de que é uma outra pessoa. Eu desmaiei muito. Na véspera da viagem, fizeram um baita do jantar na casa deles, de despedida. A essa altura eu já tinha 2 cunhadas comigo lá, passaram vários dias, indo pra lá também. Tinha muito amigo que já foi lá. Aí teve de tudo, a casa virou uma festa. Todo dia chegava um visitante. Então, nesse dia estava a esposa, ficou direto, ela tirou licença para ficar lá, e 2 cunhadas que foram passar uma semana até o dia da minha viagem. Fizeram um jantar maravilhoso. No meio do jantar, quando era a hora do Marcos Soares falar, eu desmaiei. Fui levado às pressas para o hospital. E agora imagina como viajar no dia seguinte com risco de desmaiar de novo. Aí fizeram lá o tratamento e me orientaram que se
quando eu levantasse, que eu ficasse mais ou menos tonto, que não deveria arriscar. Graças a Deus não fiquei tonto. Mas só que fiquei com muito medo de desmaiar dentro do avião e não saber o que fazer. Então, 1 hora e pouco, tanto é que a minha poltrona era aquela poltrona larga, a gente comprou mais Sim. da larga mesmo, para ficar bem na frente ali. Então eu fiquei 1 hora e 15 minutos com 2 problemas: o medo de desmaiar e o problema da bexiga, que a lesão Tava com incontinência, né? gera a chamada bexiga neurogênica, que é que eu Sim, enfrento hoje. É um outro milagre. Quase todo mundo usa uma sonda. Eu, graças a Deus, não uso. Eu tomo um remédio por noite e aí eu suporto, claro, vou ao banheiro muitas vezes por sim, dia. sim. Hoje em dia eu consigo, pelo cérebro, segurar a vontade de ir ao banheiro. Desde que eu cheguei aqui com vontade, eu fico segurando. Então eu fico treinando o meu Então cérebro. a gente pode fazer um intervalo, E né? Alan, vamos fazer um va- intervalo, que ele precisa ir no banheiro. não, dá para levar. Então veja só, o grande lance é que naquela noite eu estava tendo a experiência de dar um testemunho para a família toda. Sim, No meio do testemunho, um desmaio. Eles ficaram angustiados, foi uma coisa assim, foi um clima ruim de festa, virou um clima de tristeza, levando as peças para o hospital, mas no dia seguinte eu viajo, sou recebido muita gente no aeroporto, muita gente mesmo. E tinha aquela coisa de artista, sim, tinha faixas, tinha de tudo lá, de bem-vindo e tal. Então eu fui levado para dentro do avião na cadeira de rodas, porque o avião que não tinha aquela esteira que nós temos aqui. sim. Então os caras me levaram na cadeira de rodas, tá No até a braço, foto né? no braço, tá até a foto aqui no livro. E quando eu chego em São Luís, cadeira de rodas. Mas a minha luta era não andar com cadeira, não usar cadeira de rodas. Meu médico falou: Marco, não dependa de cadeira de rodas. Então eu só andava em último caso. Tanto é Mas que aí, até esse momento, já tinha sentido só o braço direito. já estava o outro braço funcionando um pouquinho, ainda Sim, fraco, mas já utilizava. sim. Já tinha começado a sentir as pernas, alguma Sentia as coisa? pernas, tentava levantar, às vezes segurando com uma pessoa ou outra, me segurava aqui ou numa cadeira para tentar andar, e ficava forçando a andar. Sim, Eu tive uma briga com a esposa, bem no começo, acho que no 10º dia, lá em Teresina. Aí estava uma briga de marido e mulher. sim. Eu disse: ou você sai do quarto agora, ou eu saio. Eu disse. Aí ela falou assim: como, tá doido? Eu disse, sai agora. Se você não sair, eu saio. E se eu não saio, eu vou sair. Eu andei 50 metros e caí no sofá. E Aí eu disse pra ela assim: vamos brigar mais? uma briga para o bem, né? Foi. Beleza, então vamos fazer um Vamos. intervalo. A gente volta já. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN,
construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Olá, pessoal, voltamos aqui com nossos patrocinadores, a Wiki Telecom, maior operadora de telecomunicações do Maranhão. São mais de 35 mil quilômetros de rede 100% fibra ótica, presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. A locadora Cargo, veículo certo no lugar certo. IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, instituto especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada. Cel Dental, clínica odontológica especializada em atendimentos e serviços de qualidade. Agende sua consulta pelo telefone 3221-4174. E a CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. Produtos de qualidade, a CB oferece grande variedade de opções, bebidas quentes e geladas, cafés especiais, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos como salgados, pães de queijo, entre outros. Faça seu pedido pelo iFood ou pelo WhatsApp 3210-1032. Já pedi o meu, tá aqui. Pronto, olha aí a CB2Go. Bom, mas estamos aqui com o nosso amigo e irmão na fé, Tá bem. Marcos Soares, e a gente estava conversando a respeito da volta dele de Teresina para cá. Chegou de avião, muita gente recepcionando, e aquela comoção, né? Depois de um acidente grave desse, né? Tá vivo. Vários milagres que são relatados aqui no livro Eu Nasci de Novo. Não é? Depois nós vamos falar do livro, como faz para comprar. Aí tu chegaste aqui em São Luís, voltou para casa, Voltei para casa. né? Aí a vida foi transformada radicalmente. O que era Marcos, independente, né? Um cara que trabalhava com várias coisas e tal. De repente, limitações do corpo, Isso. não é? E aí? O desafio inicial era uma readaptação. Então foi adaptado um quarto para mim, só para mim, uma cama especial. Aí é uma outra história.
Essa cama era de uma cunhada, que já morreu. Na época, precisavam que ela ficasse numa cama que não pudesse sentir muita dor, porque ela estava com um câncer bem avançado e qualquer cama que era colocada, ela sentia muita dor. Eu fui comprar uma cama especial, muito cara, por sinal, e esta cama estava lá guardada. Foi colocada num quarto para mim, num quarto de hóspede. Então eu passei a dormir num quarto de hóspede. E o quarto foi organizado para mim. Nesse período, eu precisava fazer muita fisioterapia. Eu já começava a andar com alguma dificuldade, ainda bem debilitado. Então, aí começaram a surgir os amigos, os parentes, cada um. Minha esposa não dirige, então de vez em quando tinha que ser um irmão, ou uma irmã, ou um amigo, ou várias pessoas toda semana ali me ajudando para que eu pudesse ser levado para as fisioterapias. Me esperando para ser atendido pelo Sara, Hospital Sara. Eu fiz fisioterapia, mas logo dia 13, cheguei dia 3. Dia 13 já tinha uma consulta no Sara. Aí o Sara agendou para outubro. No entanto, entre 13 e a ida para o Sara, eu precisava continuar as fisioterapias. Então, meu trabalho era quase diariamente de fisioterapia, só que eu não podia ficar só em casa. Sempre tinha que ter alguém comigo, para dar o banho, para me servir a comida, trocar a fralda, que eu usei fralda por 4 meses. Então, passei por tudo que criança passa. Sim. E nesse período, então, foi quando houve uma situação, um fato impressionante. Eu moro no condomínio. Minha sogra estava viva ainda, Neuza Edita, ela estava comigo nesse dia. Eu estava na sala, tinha dificuldade demais para andar. Então eu andava muito lento, doía muito, corpo muito quente, frágil, era muito difícil andar. Então eu andava muito pouquinho. Eu preferi ficar na sala. E aí, Paulo, mais ou menos 4 da tarde, eu conto no livro isso aí. A Bíblia fala que Deus manda anjos para nos proteger. Sim. Encheu a sala de criança. Tinha 13 crianças na sala. Dos meninos todos das casas dos condomínios. Eles se juntaram para visitar o tio. Foram me visitar. Aí ficava pertinho. E perguntava se estava doendo. Dói, tio. Aí fez o Marcos Soares chorar. Mas chorei, meu amigo. Porque foi impressionante. Mas escuta o que aconteceu. Um comentário foi de que eu estava sozinho com as crianças no condomínio na minha casa. Que tinha quase que provocado uma criança. Um absurdo. A minha sorte é que a minha sogra estava lá. Esse homem recebe essas crianças, o que ele quer com essas crianças? A Maldade no meio, maldade, a né? maldade. Aí alguém do condomínio, por sinal, um pastor, disse: Você precisa ir lá para ver o que está acontecendo. Vá lá para ver o milagre que Deus estava naquele homem. Então, aí a minha sogra entrou na história. Sei que, na verdade, as crianças souberam do tio que estava doente e decidiram. Estou falando de crianças de 5 anos, 4 anos, decidiram visitar esse tio. Coisa que os adultos não fizeram. Sim. Eu tive alguns visitantes, são 40 casas, algumas, mas eu fiquei impressionado. Eu conto no livro também esse detalhe de que Deus mandou até anjos para acalentar alguém em sofrimento. Sim. Depois dessa fase, dessas histórias todas, é quando eu vou para o Hospital Sara. O Sara me liga de novo e diz: resolvemos antecipar a sua entrada. O que era para ser lá no final de outubro foi foi no início de outubro. Abreviou meu tempo. Eu entrei no Hospital Sara, em resumo, de cadeira de rodas. E 1 mês e meio depois eu saí andando. Então, minha experiência no Sara de 1 mês e meio foi um negócio surreal. Por quê? Porque, primeiro, foi um choque muito grande. Ver aquele mundaréu de gente, todo mundo numa cama, Uma uma dificuldade maior do dificuldade, que a outra, né? uma pior do que a outra, ninguém andava, era cadeira de roda para todo lado, era gente que, coitada, com a perna para cima, que acabou de chegar do interior. Conheci um jovem de 23 anos que caiu de uma árvore de 11 metros de altura, em Turiaçu, um dia no interior, se estatelou no chão, Sim. no meio do mato. 1 hora e pouco sem ninguém a socorrer. Aí um senhor, andando pelo mato, descobre esse rapaz. Vem para São Luís, passou 1 mês
no socorrão para enfim ser operado. Imagina, operaram a coluna vertebral dele toda, quebrou de cima para baixo. E aquilo me impressionou. Eu disse, meu Deus, eu sou um privilegiado. Sim. Aquilo me fazia chorar. Porque eu ouvia cada caso de socorrão, de passar um mês para ser operado, 2 meses esperando. Caramba, eu não esperei nada. Foi uma sucessão de milagres, né? Milagres. E eu comecei a chorar. Aí o maior desafio meu, que quando eu ficava participando dos esportes com ele, tudo de cadeira de roda. Basquete, cadeira de roda, tudo. E o meu médico falou assim: ó, Marcos, você tem chance de fazer isso de pé. Os médicos lá. Aí eu comecei a fazer algumas atividades de pé, não mais na cadeira de roda. E aquilo me chocou de novo. Um dia eu chamei o médico e falei: ó, eu tô me sentindo mal. Disse, como assim? Eu sou o único que estou andando aqui. Eu me sinto mal. Eu não sou melhor do que ninguém. Disse, não, 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 não. Não pense assim. Você é um estímulo para todos eles. Sim. Tente andar. Ande. Teve um certo dia, aquele rapaz de Turiaçu me viu andando. Sabe o que ele me disse? Eu ainda vou andar igual a você. O tempo passou. Publiquei o livro este ano. Resolvi então mandar mensagem no WhatsApp desse rapaz. Este rapaz hoje não mora em Turiaçu, mora aqui na Raposa. Sabe o que ele me disse? Hum, Já estou andando. Já que estou coisa. andando. Agora, semana que vem, já estou agendando para visitá-lo. Porque foi quando o tempo que eu saí de São Luís para andar o Maranhão todo fazendo trabalho de marketing político que eu fiz esse Sim. ano. Então eu disse para ele que quando eu voltasse para São Luís, iria visitá-lo. Estou programando para a semana que vem. Então, quando isso aconteceu, eu disse: meu Deus do céu, se um jovem desse me vê como uma referência, quanto mais eu conseguir me reabilitar, mais gente eu vou poder ajudar. Sim, então o médico tinha razão, né? O médico tinha Servia razão, de um estímulo para as pessoas para as não pessoas desistirem, né? não desistiram. Mas, Aí um dia eu perguntei para um médico assim, eu voltei já a andar ainda, lógico, andar, mas imagine, não é aquele andar, sair andando, é sim, andar com dificuldade, sim, andar cambaleante. Anda e tem receio de continuar andando, tudo lento. Eu imagino, lá no Sara tem umas áreas que eles botam assim uma árvore e tem um montezinho. Então eu era testado para tentar subir esse monte. Pequenininho, sim. não conseguia subir o monte. Então era dificuldade grande, mas já conseguia andar. E uma coisa importante, quando eu perguntei para um médico, eu perguntei assim: o que se atribui o fato de eu voltar a andar? O que se justifica isso? Ele falou: Marca, a sua cabeça. A sua cabeça te fez voltar a andar. Aí eu falei assim: minha cabeça não. O Deus que eu creio, que o raciocínio pela minha cabeça me fez voltar a andar. Ele Uhum. disse: não, não, não. Para ti é Deus, para nós é a tua cabeça. Eu falei assim: fique com a sua cabeça, eu fico com o meu Deus. Que legal, né? Eu Que, tenho uma experiência com uma psicóloga lá, que é muito forte. sim, Psicólogos, em geral, eles vão fazer uma avaliação dessa, eles estão pressupondo que alguém entrou numa depressão. sim. Eles pensam isso. A psicóloga, primeira sessão, ela falou assim: você, você sofreu muito com o acidente, você sentiu muito, teve dificuldade, aquela coisa assim, você se lascou todinho emocionalmente. Eu falei: não, não sofri não. Nem um pouco, não. Não, mas tem alguma coisa errada. Não, eu coloquei na mão de Deus. Ah, religião. Não, mas tirando a religião. Eu não posso tirar a religião. Eu não posso tirar Você Deus. estava contradizendo toda a ciência. É, aí disse, não, mas eu sei que você colocou a religião na frente, as pessoas fazem isso. Eu falei: não, não é religião. Eu não reclamei de nada. Mas eu creio em Deus. Eu disse, a Bíblia diz o seguinte: em tudo dai graças. Sim. E você fez, você deu graça, dei graças. E dou até hoje. Tá bom, vamos marcar outra sessão. Aí a segunda sessão. Aí tentou de novo me convencer. Aí marcou a terceira sessão. Ela mudou o método. Fez um teste escrito comigo. Quando terminou o teste, ela leu: você é um dos primeiros casos de ter uma lesão dessa que realmente não entrou em depressão. Eles partem do princípio que a pessoa fica transtornado, Transtornada. né? Não é? Aí, É, sabe o que eu disse para ela? Disse: doutora, nunca mais julgue as pessoas por um conceito seu de ciência. pois é.
Tente entender as pessoas. A Bíblia diz que Psicólogo. para o mundo a nossa fé é loucura, né? Loucura, É loucura. loucura. Aí parece coisa de louco mesmo, É, né? Porque aí você. quando eu volto ao Sara, que eu tenho que ir anualmente, assim, eu tenho que marcar uma volta lá, agora demorou, agora estão marcando a cada 2 anos. Quando eu volto ao Sara uma das vezes, fui falar com o meu médico urologista, que tem em tudo que é área tem um médico, Sim, o urologista que é específico para cuidar de bexiga neurogênica. sim, Aí eu falei assim, na época da pandemia, 2020, aí eu falei assim, doutor, eu queria muito falar do Hospital Sara no meu livro que eu vou publicar, mas é proibido falar do Sara, né? Não, não, você pode falar do Sara, que era, ele dizia que era proibido. Você pode falar do hospital. Eu disse, queria muito tirar uma foto com você, mas não pode. Não, a gente pode tirar uma foto. Ele foi viu, abrindo portas, ele né? viu a evolução tão grande que eles É, mudaram. E eu ainda não fui ao Sara, eu vou, porque o livro eu lancei e entrei na política, né, na sim, campanha política. Eu vou visitar o Sara, vou levar livro para ele. Semana que vem eu reservei uma série de livros aí sim, para sim. essa galera. Então foi. E me diz uma coisa, é lógico que a reação das pessoas, ela, por esse reverso que teve, né, do acidente, para alguns traz espanto, né? Para outros traz a incredulidade de achar que não foi um milagre, na Isso. verdade foi sorte, né? Forte. Tu acha que as pessoas acreditam mais no milagre ou mais na sorte? Paulo, por eu ser uma pessoa racional, sem ser racionalista, Sim. quase todo mundo considera que foi um milagre. Ah, Quase todo mundo. Inclusive o médico que me operou. sim. Ele não usa a palavra milagre, Sim, mas ele, mas ele, ele ele diz que considera algo que é surpreendente, surpreendente. absurdamente surpreendente. Está no livro. Sim, Ele diz, o neurocirurgião, para mim e para muita gente, o melhor do Nordeste. Ele finaliza dizendo assim: Marcos é um não, é o. Ele fala, o exemplo de resiliência, de superação, de vontade de viver e nunca desistir de suas metas e sonhos. Ele fala antes assim, depois de contar a história toda, e ele conta um detalhe interessante, que eu passei uma fase difícil, ainda enfrentando a época da Covid. sim, ainda existe o risco, né? É, muito grande, e com um detalhe, eu não podia sair muito em 2020. Não fazia nenhuma fisioterapia fora. Sim, sim, Eu não podia fazer academia, porque eu era para começar a fazer academia devagarinho. sim. Então eu tinha que fazer o quê? Caminhada diária no meu condomínio. Tinha limitações, então eu forçava a andar no condomínio. E ele escreve assim, E ó, o condomínio era adaptado não, para isso? não, Quer dizer, além de tudo, era uma superação da não não adaptação há do adaptação. condomínio. Eu tinha que andar nas ruas do condomínio e dar um jeito. Ele fala assim, ó, e conta a história toda e fala, ó, após 6 meses de fisioterapia, o Marcos Brasil se viu atingido pela pandemia, como todos nós, dificultando ainda mais a dura missão de recuperar seus movimentos. Ele diz assim, mas Marcos Soares Brasil superou todos os desafios e hoje, fevereiro de 2024, quando ele escreveu o prefácio, apresenta uma impressionante recuperação de seus movimentos. Trabalha e vive com intensidade sua vida, enche de orgulho a todos que participaram de sua reabilitação. Então ele conversa comigo, a gente é amigo hoje em dia, ele fala assim, Marcos, escreve o teu livro que tu queres escrever sobre a fé, sobre o milagre. Depois vamos fazer um junto sobre a ciência. Certo, acho que é desafiador para ver É, qual dos dois está na balança que vai então pender, né? eu vou visitá-lo agora em dezembro, se Deus quiser. Estou Sim, programando, vou levar o livro para ele, marcar uma consulta com ele também. E ainda vamos programar, porque ele quer, na verdade, me transformar num cobaia da Universidade Federal do Piauí, onde ele é professor. sim, Eu vou ser objeto de estudo lá. sim, Para quê? Para entender, porque, paralelamente, Paulo, eu fui estudar o cérebro humano, sim, entender como é que o cérebro funciona mesmo, porque as pessoas falam, ah, a cabeça é o teu guia, a cabeça. Eu descobri que a cabeça é o guia, vírgula. Cabeça ela é um guia dominado pela medula. sim. A medula pode conduzir e Inclusive tudo. o Salmo 116, 11 diz: Guardei a tua palavra no meu No meu coração. Na coração, verdade, não é não é coração, né? coração, Ninguém é do usa, é cérebro. o cérebro, né? A gente precisa entender como Ali é o emocional do é o autor. que transforma o É emocional, o mas o que está sentimento, comandando é o é o cérebro, né? racional. Então a lesão, aliás, a medula, ela é um rompimento com tudo, É, porque ela é a ligação, o elo.
ela liga o corpo todo Ainda ao mais a cérebro. cervical, né? A cervical, que é aqui em cima. Então, aqui nessa região, quando houve assim, o descompasso dela, a tendência é o quê? Vai tudo junto. É, Então, uma das coisas importantes é como é que eu tenho que trabalhar o meu cérebro. E o que que eu faço com o cérebro? Passei a estudar esse cérebro mais ainda e passei a fazer uma coisa que eu faço até hoje. Eu faço um trabalho cerebral para a medula. Um negócio meio sim. esquisito. Eu fico, às vezes, falando com a medula, eu Sim, fico refletindo, testando o domínio. Por exemplo, eu tive que ir ao banheiro. Antes eu não conseguia segurar micção, eu não conseguia. Hoje eu consigo esperar. então tu acha que ainda hoje existe melhora? Tá tendo melhora a cada dia. Da Sim, bexiga. sim, O meu médico falou, Marcos, quando na verdade teve o acidente, eu tive bexiga neurogênica e intestino neurogênico. sim, Os dois aconteceram. Fui curado do intestino neurogênico em janeiro de 2020. Ele normalizou. sim, O vírus é normal, como era antes. sim. Come tudo? Como tudo, normal. Porque no SARA não, eu fiz todo um trabalho orientado pelo SARA, o que podia, o que não podia, para poder ver se o intestino voltava ao normal. Quando eu saí do SARA, não tinha voltado. Mas quando foi em janeiro do ano seguinte, já em casa, comecei a me dar conta de estar levantando no horário normal que eu fazia antes, ir ao banheiro, e hoje, tranquilo. A bexiga, existia como se fosse um vazamento. Sim, Urina ainda fica solta, né? Fica, sim. ela Fica com incontinência. incontinência. Então, hoje em dia não tem mais isso. Eu consigo segurar à vontade. Eu entrei no nossa gravação, nosso podcast, eu entrei com vontade. Sim. Então, Sabendo sabendo que conscientemente, estava. Que é uma grande diferença. Por quê? Porque a bexiga neurogênica, a pessoa não tem a percepção se está com sim, vontade. exatamente. Então, eu consigo desenvolver a percepção da vontade, que já é uma grande evolução. Não Sim. quer dizer que eu esteja livre dela já. Mas hoje eu consigo. Por exemplo, eu viajei muito no Maranhão. Eu viajei 6 meses. Eu já viajei uns 15 mil quilômetros. Uma cidade para outra. Eu fui. Imagina São Luís a Barão de Grajaú. São quase 800 quilômetros. É, Então, eu fui uma viagem. de volta 1.600. Então, viajei muito. Mas tu dirigindo? Dirigindo. É mesmo. É, dirigindo. Não é pra- Dirigindo e com vontade de urinar às vezes, mas eu vou esperar o próximo posto. O Sim. próximo É posto. uma espécie de exercício, né? Sim, Vem fazendo um cerebral. exercício. É, Cerebral. Então, o que que eu tirei como lição paralela? Poder do cérebro. sim, O cérebro tem poder. E quer dizer para você que está nos assistindo que o cérebro tem muito mais poder que você imagina. é verdade. Agora, o que acontece é que as pessoas não exercitam o cérebro, É verdade. esse poder que existe. Mas aproveitando, tu dizendo que o cérebro tem poder, a palavra de Deus tem poder? Não. A palavra de Deus é o poder. A É palavra, como diz, é ela é como as muito mais pessoas que tem, dizem. ela é. Você acredita em Deus? Não. Não, Deus é, eu não Deus tenho é. por que acreditar, né? Deus é. Ah, porque Deus não existe. Problema teu, que ele existe. Ele Então, mesmo diz, eu sou, então Deus Deus é. é. A palavra é o poder. A palavra de Deus é o poder. Deus diz: haja luz, houve luz. Deus diz: separa a noite do dia, separou. Então a palavra é o poder. É o poder. Então, por ela ser o poder, eu creio que essa palavra que é o poder, se eu tomo posse dela, Sim. as coisas vão acontecer. Tu exercitaste muito isso, né? E exercito. De reflexão De sobre a crença palavra em de Deus. palavra, assistindo grandes palestras, ouvindo música direto e experiências com Deus muito fortes. Sim, E quando Deus me disse um dia assim, ó, você vai voltar a andar com um propósito. Você vai testemunhar. sim, Então, dá aqui um dado importante para você. sim, Quando eu lancei o livro, lancei na Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma deputada fez questão de lançar lá. Organizou tudo, coffee break e tal. Mas aí em seguida veio o período de pré-campanhas políticas e campanha. Eu disse, meu objetivo depois da campanha em diante é esse livro. sim. Quando terminou a campanha, não está nem com 10 dias. Onde é que eu estou? Na estimando do livro. É verdade. Então é mais uma ação de Deus. Você está dentro do projeto de Deus para esta obra aqui. Sim, Saiba disso. Na hora que Vitória, que tem um nome abençoado, entrou em contato, eu tremi dos pés à cabeça. foi mesmo. Deu um negócio impressionante. Porque esse caramba, eu tinha
falado com Deus em relação ao livro já está acontecendo. Sabe uma coisa também que para nós três Sim. aqui que começamos esse projeto e tal, me perguntaram um dia desse aqui, de frente de mim, por que que você resolveu começar esse podcast? Eu disse, não sei, só para brincar, não sei, não sei, né? Mas eu sei qual é o propósito de Sabe, Deus, sabe né? Eu sim. sei qual é o propósito de Então, Deus. quando você o planejamento que eu tinha imaginado não é o planejamento todo elaborado. É aquilo que eu coloquei diante de Deus. Olha, já que eu estou vivo, voltei a andar, voltei a trabalhar, e este ano em especial, Paulo, eu me testei na política. Eu disse, eu quero saber até onde eu aguento. Sim, Em 2020, eu estava muito debilitado, eu fiz a campanha de um prefeito, que é o atual prefeito de Ribamar, que foi reeleito. sim, Só que eu estava pela metade, não dirigia ainda, muito limitado. Então, até a pessoa que me chamou para o desafio, falou, topa fazer a campanha do Julinho? Eu disse, olha, eu topo. Trabalhar para um deputado. Deputado, eu topo. Se der errado, eu volto para a Câmara. Nunca mais voltei para a Câmara, graças a Deus. sim, Só que agora, eu disse, eu quero me testar mesmo. Aí eu fiz tudo que é convite que surgiu de candidato, eu abracei. Uma tudo que foi loucura. aparecendo, Tudo. 13, 13. Exatamente. Tudo. Tudo. entendi. Aí eu vou ver até onde eu aguento. Aguentei tudo. Só fui sofrer quando eu cheguei em casa semana passada e o corpo deu uma, Ah, sim, mas com 6 uma meses arrea- viajando até eu que nunca tive acidente, não arriou aguento. total. E esta só. Aí eu tal, e dormindo. Meu Deus, que sono maluco é esse? Era cansaço Sim, mesmo. E o fato de que a lesão gera esse mal-estar todo. sim, Então, esta semana, agora, começou ontem para mim. Esta semana foi a semana que eu comecei a voltar ao meu ritmo. sim, Então, a grande lição que fica para mim é que Deus tem algo muito poderoso para realizar por meio desta obra aqui, desses momentos aqui. sim, Então, eu tenho já outras coisas que estão surgindo, palestras e tudo mais. De Senhor, está nas tuas mãos. Eu tenho um sonho de vender uma quantidade X desse livro aqui. Não pelo volume, mas para que muita gente seja alcançada. Mas eu comecei a ter a experiência seguinte, ó. Aliás, um detalhe aqui, antes do período de pré-campanha, uma deputada disse, Marcos, eu quero que você lance o livro, em primeiro lugar, em tal cidade, seu deputado. Tem que ser, em primeiro lugar no Maranhão, tem que ser lá. Eu disse, tá bom. Ela comprou 300 exemplares. Me dá essa palestra. Foi interessante que eu fui ministrar essa palestra para 200 e poucas pessoas. sim. E quando terminou tudo, eu falei para um grande amigo meu, que é um grande parceiro que viaja muito comigo. Eu falei, rapaz, vamos a Colinas. Eu não ia para Colinas. Vamos para Colinas. Por quê? Porque ela botou o valor dos livros. Quando eu olho na conta, tinha o valor dos livros, tinha R$ 10.000 e tinha R$ 1.500. Eu falei, peraí, então ela não pagou só o livro, ela pagou a viagem todinha. Ela Sim. não só pagou os livros, mas ela bancou tudo. Eu disse, rapaz, já que tem esses 1.500 que eu não estava esperando, bora para Colinas. Fui a Colinas, que eu não ia lá desde antes da lesão. Então, aí lá foram outras experiências muito interessantes. E lá resolvi entrevistar um homem, que para mim é uma referência, e essa entrevista não tinha nenhuma intenção de nada, mas ela viralizou na cidade. Todo mundo soube da entrevista, pela minha rede social e pela dele. Sim. Então, aí eu falei, ó, volta a Colinas agora depois da política para lançar o livro. Eu estou programando, próxima cidade vai ser lá. Ok. Marcos, e como é que a pessoa faz? Quem quiser adquirir esse livro, Eu Nasci de Novo. Paulo, é o seguinte, por enquanto, o que tem à venda, está à venda na Amazon, está à venda na Magazine Luiza, eles estão vendendo. Aqui em São Luís, agora é que eu vou organizar a distribuição deles, porque a tiragem toda já foi vendida. Ah, tá Então, preparando uma segunda edição? é uma segunda tiragem por enquanto. Eu não vou mexer na edição ainda. Sim. Então, Ah, sim. eu guardei alguns, mas são eventos que já estão programados. Sim. Então, você lembra que eu falei que só uma pessoa comprou 300? Sim. Então, muita gente foi comprando. Então, eu guardei alguns, eu guardei 50 exemplares de doação. E tem uma quantidade que é para eventos. Então, eu estou fazendo uma nova tiragem, programando com a editora, uma nova tiragem. Aí sim eu vou ver os locais de venda, algumas livrarias que já estou em contato com eles, para ver direitinho.
Por enquanto, se você quiser comprar, compra pelo site da Amazon ou pelo site do Magalu. São os dois que estão vendendo no Brasil. Ok, então você vai aproveitar e Vou vai aproveitar, fazer esse é essa seu. dedicatória para mim. Eu perguntei nos bastidores se era Baima ou Paulo de Tarso, porque eu olhei aqui Paulo de Tarso. Qual dois que eu acerto? Paulo de Tarso. Pronto. Pronto, eu quero o nome do apóstolo. Melhor. Isso aqui antes eu não conseguia, viu? Sim, Escrever. sim. Aqui foi uma grande conquista. Foi uma sequência de Foi, milagres, né? foi, foi. Hoje é dia Hoje é dia 15, 15. dia do professor. Opa, Data bonita. os grandes mestres, né? É isso aí. Beleza. Este é Muito seu. obrigado, meu irmão. Este é seu. Muito obrigado. Marcos, e o que é que tu diria para quem está numa situação difícil de vida? Vamos lá. Você está fazendo uma pergunta que em 2021 eu consegui ajudar uma pessoa, eu conto no livro também, a ser curada de depressão. Vou ministrar um treinamento de oratória, que é uma área que eu desenvolvo há muitos anos, em Barreirinhas. No entanto, antes do treinamento, a pessoa da coordenação, professor, você poderia fazer um momento motivacional antes e tal? Seria uma outra pessoa, tal, mas ela não veio. Não, fique à vontade. Eu vou tentar, eu brinquei, vou tentar. Aí eu comecei perguntando o seguinte: já imaginou que é você não ter perna para andar, braço para fazer nada, para pegar em nada, não tinha força nos braços, não tinha condições de andar, você é jovem, não tem como fazer nenhum movimento, como se mexer. O que você faria da vida? Como é que seria reagir? Eu contei para eles. Eu passei por isso. Eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha passado por isso. Sabia que era um professor, era oratório, eu ia ensinar um curso de oratório. Não seria sobre o livro, sobre a lesão, era o professor de oratória. Eu contei a história toda, fiz uma reflexão rápida, porque não era o objetivo, era só Sim, aqueles 10 minutos de motivação e tal, e disse: olha, pare de reclamar, pare de achar que você é um ser humano e não vai conquistar as coisas. Pare de se limitar. Eu nunca me limitei. Pensei, se eu não voltar a andar, eu vou dar um jeito de trabalhar com os braços. Se não der para trabalhar com os braços, trabalho com a cabeça. Mas com alguma coisa eu vou fazer na vida. sim. Você tem braço, perna para andar. Então, se você está hoje aqui, achando que a sua vida está acabando, se você está começando a viver, está pensando dessa forma, você está completamente errado. Já parte perdendo, né? Está diante de um homem que acredita que a vida pode melhorar, tal, 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 tal. Beleza. No dia seguinte, uma segunda-feira, deu treinamento de oratória, o dia todo. Numa segunda-feira, uma jovem entrou assim: boa noite. E eu, com 18 anos, com depressão. Aí eu disse: boa noite. Ela continuou: mas depois da sua palestra de ontem, acabou minha depressão. Sim, legal. Eu tenho contato com esta jovem até hoje. Legal, né? Então, o que eu digo para você que está nos assistindo? Que você precisa entender, antes de tudo, não importa as circunstâncias, há um Deus que pode todas as coisas. Amém. E dizer também que ao invés de reclamar, faça o que diz a Bíblia. Creia nisso. Em tudo, dai Dai graças. graças. Tá difícil? Agradeça. Tá bom? Louve a Deus por isso. Essas coisas nos ajudam a viver melhor. Por quê? Porque parte da felicidade do ser humano é como ele encara a vida. Sim, Se o ser humano encara a vida de forma negativa, ele vai gravitar em torno dele coisas ruins. Mas se ele encara a vida entendendo que há um Deus que pode nos fazer vencer qualquer desafio, esse ser humano vai atrair para ele bênçãos, alegrias, vitórias, superação, como for o caso. amém. Amém. Meu irmão, antes da gente encerrar, das suas considerações finais, vamos fazer para o pessoal que está. Vamos fazer, não, você vai fazer. Hum. Um, um-
um exercício de destrava-língua. Todo Sim, curso de sim, oratória tem um sim. destrava-língua. Tem, todo tem. Então vamos fazer para as pessoas fazerem em casa, né? Vamos lá. Você vai fazer uma que era o seguinte: eu fui ao médico, aí o médico passou um remédio. Disse: você tem que chegar lá na farmácia e perguntar se tem esse remédio. Eu disse, tá bom. Qual é o nome do remédio? O nome do remédio é dimetilaminofenil dimetilapirazolam. Aí eu cheguei lá na farmácia. Tem dimetilaminofenil dimetilapirazolam? Eu disse, que história é essa? Que nome maluco é esse, ô? Não tem outro nome para isso? Tem, minha filha. Cibalena A. Aí ela falou assim, por que você não falou Cibalena A? Porque Cibalena A é fácil falar, mas ele não ajuda na dicção. O bom mesmo para travar e destravar a língua é dizer dimetilaminofenil dimetilapirazolam. Pronto. Meu irmão, suas considerações finais. Primeiro, agradecer a você, Paulo, Dr. Paulo de Tarso, meu amigo e irmão. Parabenizar pelo Conexão Diálogo. Sem dúvida, são dois pontos fundamentais. Sim. A conexão, são duas palavras fortes, e o diálogo. Sim. Então, você está trazendo aí dois fundamentos que a sociedade está precisando. Nós estamos vivendo uma sociedade desconexa e sem diálogo. Então, Deus vai te usar muito Amém. nesse projeto. Já está te usando, vai usar muito mais. Primeiro, agradecer a você, a equipe de apoio maravilhosa. Alan, Vitória. Alan e Vitória. Vitória, quando falou comigo, não era Vitória, pronto, estou no lugar certo. Derrota, eu não vi. E dizer para você que está assistindo esse podcast que Deus está falando com você, que Deus vai abençoar a tua vida e que você tem que parar de reclamar, parar de achar que não tem jeito. Porque eu creio que o impossível pode acontecer na tua vida. Esse impossível aconteceu comigo. Eu conto no meu livro que eu sempre sonhei em ter uma experiência sobrenatural. Sim. É a primeira parte do livro. Eu sempre, Senhor, eu quero uma experiência sobrenatural. Deus dizia, meu filho, você sabe o que está dizendo. Senhor, eu quero uma experiência sobrenatural. Rapaz, para de besteira, tu não sabe o que está falando. Aí Deus me faz, então, passar o que eu passei, quebrar pescoço, ficar tetraplégico, pino no pescoço para poder equilibrá-lo, andar como criança andou, Sim. fraldinha, viver tudo isso para experimentar o sobrenatural. Sim, legal. Deus me fez, então, experimentar esse sobrenatural e digo para você que está nos assistindo, deixa Deus falar contigo, deixa Deus mudar a tua história, porque você está aqui para viver o seu melhor. E o seu melhor só é possível se Deus estiver no comando. Amém, amém. Obrigado também, meu irmão. O Senhor te abençoe e te guarde, né? Que resplandeça e faça o seu rosto sobre ti. E você vá em paz, volte também outras vezes, né? Volte aqui para testemunhar de muitas coisas, experiências na sua vida. O programa está aberto para você, sempre que você quiser, é só nos contatar, que estaremos esperando. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, um grande abraço. Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.